Perguntinha de prova. Qual material o diodo é feito? Silício, germânio, galênio. 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 Mas os mais conhecidos é silício agora. Tá comendo a nota? Porque são mais. Eu não sei também. Você não pode falar. Isso, muito bem. É mais o quê? Tá vendo? O cara leu. E mais barato. Como ser mais abundante, é claro. Depois é mais barato. Eu preciso de uma nota de 5. Você sempre que se associar ao. Sabe? Você Mas lê isso. estudou na escola particular. Jogar esse escola particular. Como que não? Jogar esse não Dele é morrer de direitos autorais. da favela. Eu trabalho lá. Trabalho ferrado. Você não vizinho, mora na divisa de Ferraz. Pastor, acabou? Hã? Acabou? A não ser que você tenha mais alguma pergunta. Não. Eu não sabia se tinha acabado. Foi já. Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Não, tranquilo. Tá. Que material, quais materiais os diodos são feitos? O que o diodo faz? Retifica. Ele permite a passagem de corrente apenas em um sentido. Ok? Os materiais? Papel, tesoura. Qual que é os materiais aí do Uruguai? Silício, germânio e galênio. Silício. Você vai identificar a corrente. E a corrente é. Galego? Professor, é galego ou galego? Galênio. É a corrente? Galênio? É a corrente. Galego. Otário. Então temos um diodinho aí multi-amplificado e o seu respectivo símbolo. Então, como está na primeira página da apostila aí, que lado é o anodo, que lado é o catodo? Anodo e catodo. Meu ou de vocês? Nossa. O meu direito. O meu é esquerdo. O anodo é esquerdo. O anodo é esquerdo. Como eu quero. Bom, vocês perceberam que isso é um detalhe besta? Você fala do lado direito. Meu lado direito. Esquerdo de vocês. Então vocês são técnicos. Então agora essas coisas fazem diferença. Porque vocês vão passar instruções aos outros. E aqui, se você inverter o anodo e o catodo, Morreu. uma ocasião foi fazer um reparo numa máquina que os caras tinham feito a reforma dela. Aí perguntei, o que vocês fizeram? A gente não sabe, a gente só sabe que a máquina não está funcionando. Tá bom. O que vocês desligaram? Tudo. 2 fios. Eles inverteram 2 fios. Só que não. Soltaram 2 fios da máquina. Na hora de ligar, eles ligaram invertido. Professor, eu já vi pessoas fazendo um jamper no lugar do diodo. Sabe o que era? Era um freio eletromagnético que tinha na máquina, e esse freio tinha o diodo para evitar o retorno de sobretensão na hora que abre o freio. Esse fio era do diodo. O que o cara fez? O cara inverteu. O eletrofreio era magnético. E a corrente contínua para ele. Então, o que acontece?
Eles invertendo o sinal, os dois fios, eles colocaram a ligação correta era assim, eles inverteram. O que acontece aqui, ó? Criaram um curto-circuito. Toda vez que a máquina ia frenar, desarmava a máquina. Aí desmontava freio, olhava freio, procurava e o freio bom. Caramba. Desmonta, fiação, tira, troca cabo, continua o defeito. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Quem foi que soltou isso? Ah, foi eu. Aí o cara, como que você fez? Você identificou os fios? Não. Ó, Sidney, tá de zoeira com a minha cara? 2 fios vou marcar? 2 fios. O cara inverteu, a máquina ficou 6 horas parada. Que era 70% da fabricação da empresa. A gente acabou administrando, né? Porque o cara era um cara trabalhador. O senhor era arrogante, mas era trabalhador. Foi. Mas tampa. Ok, pessoal? Ele fez cagada. Então, símbolo, o componente. Aqui a cor está invertida, né? Normalmente o diodo é pretinho e com a faixinha branca. Onde está a faixinha é o... Então na hora que você vai medir, você já sabe como fazer a medição. O que ele faz? Ele permite a passagem da corrente apenas em um sentido. Ele é utilizado para retificar, para você converter alternado em contínuo. Alternada em contínua. Ó, por que eu falei do capacitor primeiro? Porque após você retificar, você usa um capacitor aonde? No circuito de retificador para eliminar o ruído. Certo? Viu como que vai casando as coisas, as informações? Tem os queios, por quê? Pergunta, desculpa ter chegado atrasado. Identifica a corrente contínua e alternada? É isso? Oi? Identifica a corrente contínua e alternada? Não, alternada. Ao contrário? Ele converte tensão alternada em contínua. Ali vai ser os tópicos da prova? Esse ali? Não, esse aqui foi o que nós vimos até agora, e a gente está comentando, porque na quarta-feira será a prova. Mas hoje é dia de tirar as dúvidas, se ficou dúvida em relação ao material que a gente passou até agora. Que vocês viram na apostila, que vocês leram. Como a figura dá a entender que isso daqui é uma seta, né? E aqui você tem uma barreira. O diodo, a característica dele é que ele tem uma barreira de potencial. Que no material silício, essa barreira é de 0,7 volts. No germânio, é entre 0,3 e 0,4. Tá certo? Essa barreira é a taxa que ele cobra para deixar a tensão passar a positiva e barrar a negativa, quando ele está polarizado diretamente. Isso é o que ele cobra, é a taxa que ele cobra para deixar a tensão passar. Ou seja, se você aplicar 1 volt aqui do outro lado você vai ter 0,3. Por quê? 0,7 é o que ele cobra, é o que você gasta
para poder passar, é o pedágio. Esse gasto aí é o que ele utiliza para fazer a junção PN, como eles falam disso? Não, a junção PN é feito, é uma dopagem química isso que você faz. Mas nessa junção positivo e negativo, para você vencer essa barreira de potencial, para a corrente, os elétrons transpassarem, você gasta 0,7 volts nele. Tá? Ok? E aí entra a pergunta que o Gabriel Jacinto fez. No diodo ideal, ele não cobra esse 0,7. Por quê? Porque ele é ideal. Existe um mundo ideal? Não. Também não existem componentes ideais por uma série de fatores. Resistividade, material de construção, certo? Então, o diodo ideal, ele não tem perdas. O diodo real, ele tem perda. Quanto que é? 0,7. Qual é o outro problema do diodo ideal? Temperatura, corrente. Então, tudo isso você tem que checar onde? No datasheet dele, para saber quais são os limites que você pode operar esse componente. Feito? Aí tem, fora isso, tem as formas que você pode fazer, as maneiras que você pode associar esse componente para você obter determinados resultados. Se você ligar diodos em série, essa série vai, para você vencer essas barreiras de potencial, essas barreiras vão ser somadas. Então, tirar um momento que não vai passar mais nada. Se a associação for muito alta, vai ser isso que vai acontecer. Aí não dá. Acertar aí, mas se não Tá certo? Então, vai ser D1 mais D2 mais D3, assim sucessivamente. Então, no caso aqui, que são 3, será de 2,1 volts a barreira de potencial. Então, aqui, se você aplicar 10 volts, você vai ter 7,9 na saída, certo? Certo. É um divisor de tensão, no caso. Não. Um regulador, ele soma. Tem que pagar o pedágio. Então, você Ah, paga 3 entendi. pedágios, tem que pagar 3 pedágios. Ele vai, a tensão aplicada nele vai se dividir por componente. Então, se você aplicar, vamos dizer assim, que cada componente suporta 400 volts. Se você tem que retificar 1000 volts, você coloca os 3 em série. Por quê? Vai ficar 300 e pouco em cada diodo. Ele é capaz de suportar até 400 volts, beleza. Entendeu? Aí quanto que você vai ter na saída? $997,9, porque você aplicou 1000 lá na entrada, entendeu? Ok? E no paralelo, gente? No paralelo, não importa. Se tiver 10 diodos em paralelo, quanto que vai ser a taxa 0,7. de passagem? 0,7.
Porque a partir do 0,7 ele conduziu. Não importa se tem 1 ou se tem 10. 10. Beleza? Ok? Ok. Aí quais são as formas de ligação? Série paralelo ou em mista ou ponte, né? Tá certo? Bridge. Que é em inglês é ponte. Ok? A questão da prova vai ser dissertativa ou alternativa? Vai ser prática. O símbolo do diodo Zen. Ok? Símbolo nazista. O diodo Zener, ele é sempre usado em antiparalelo. Antiparalelo não, desculpa. Polarizado reversamente. Agora entendi. Essa característica da barreira de potencial no diodo Zener, ela é explorada de maneira que, por exemplo, se esse diodo Zener tiver uma barreira de potencial de 9 volts, significa que enquanto a tensão for menor que 9 volts, você tem toda a tensão que entra aqui, você tem aqui. Por exemplo, você tem 8 volts aqui. Aqui você tem 8 volts. Tá certo? A partir do momento que você tem aqui 9 volts, você tem 9 volts na saída. Mas, se você colocar 10 volts, você vai ter 9 volts na saída. Por quê? Porque a partir desse momento, esse volt excedente vence essa barreira de potencial e ele passa a ter uma IZ, uma corrente de Zener. IZ Zener, corrente de Zener. Então, se tiver 12 volts aqui, quanto vai ter na saída? 9 volts. Porém, a corrente de Zener vai aumentar. Tá certo? Então, esse Zener aí de 9 volts, ele é assim, um componente, se você quiser procurar de 10, de 12 volts, ele tem? Tem de uma infinidade de tensão. Ele serve para proteção? Exatamente, ele é para proteger. Mas existe um limite para a barreira, né? Tem um limite, claro. Ele é um capacitor melhorado, no caso. Não. Capacitor melhorado, Não. inclusive. Se elevar a tensão, ele queima, não queima? Sim. Por quê? Quando é lei de Ohm. Lembra que vocês aprenderam lei de Ohm que serve para vocês usar o resto da vida? Em eletrônica ou elétrica, e que vocês iam resolver todos os problemas a partir da lei de Ohm? É por isso. Que aqui é... Qual é a lei de Ohm, gente? Qual é a primeira lei de Ohm? Reação é igual a resistência vezes corrente. Quase isso. A corrente é proporcional à tensão e à resistência. Certo? A corrente é proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, se você tem 1 ampere, 1 volt, você vai ter 1 ohm. Se você tiver 2 ampere, 1 volt, você vai ter meio ohm. Tá certo? Quanto mais subir a corrente, mais vai diminuir a resistência. Se aumenta a tensão, Aumenta a corrente. aumenta a corrente.
Firmou? Lembramos que isso daí é coisas que você já tem de conceito. Então, quanto mais a tensão subir, maior será a corrente de Zener. Uma ótima pergunta essa para a prova, hein? Vocês acham? O pior que eu falo assim, ainda tem gente que erra na prova. Como que é a pergunta? Na pergunta? Olha na pergunta, tá no vídeo. Você está filmando aí, Fábio? Quanto maior for a tensão do circuito, maior será a corrente de Zener. Eu vou falar de novo, ó. Quanto maior for a tensão do circuito, maior será a corrente de Zener. Perfeito? Tem cálculo de pi aí. Então aí, ó. Tudo além de peso? Da prova não sobra nem carteiro, mano. Não? Tem uma corrente aqui, induzida corrente aqui do outro lado. Quando a onda é positiva, ela passa aqui. Aqui ela é transformada em energia. Ela faz o trabalho ao qual se destina. Como que é? Ela deixa passar sempre a onda positiva nesta configuração. Ok? Se fosse o inverso, seria negativo. Aí ele deixaria passar apenas a onda Negativo. negativa. O inverso que eu falo é outro. O inverso que eu falo é inverter de outro. Agora que eu entendi esse pra que serve agora. Por que você também se sabia antes? Tá fingindo, Gabriel. O que eu fiz, cara? Não, tô falando que ele aqui, cara. E vocês agora parecem que é parente. Não, você falou Gabriel. Não se envolve não, mano. Isso tá zoando com ele. Pega ele. Deixa eu falar sobre o Bravo. Tem promessa hoje? Que o dia todo em pé? Não, não é bom, não. Tá cheirando muito, tá fazendo muito mal pra você. Agora até não sobe, né? Pô, todo mundo deu um lance ali embaixo. Onde o Gabriel deixa a moto dele, eu perguntei pro cara. Pô, conheço o cara chega. Aqui é barrada, não é? Não tem uma barreira aqui, ó. O diodo vai segurar ela, não vai passar. Agora, quando ela vier daqui pra cá, ela já tá. Aí ela Negativo. passa. A corrente vai circular nesse sentido. Qual foi a definição que nós demos agora há pouco para diodo? Componente que permite a passagem da corrente em um único sentido. Então, quando ela vem nesse sentido, ele não permite a passagem. Agora, quando ela vem por aqui, ele permite a passagem. Certo? Perfeito, Cláudio? Tá entendido ou ficou nebuloso? Não entendi. Você tirou o brinco? Não vai ter gráfico na prova não, né? Oi? Vai ter gráfico na prova não. Sim. Podemos ter 10. 10 gráficos? Atendendo a pedidos. Não, Conforme Alexandre. Alexandre, qual é, brother? Foi só uma pergunta, professor. Não é aquele não. Já é a segunda pergunta que faz você. Segundo, tem que fazer pergunta. Atendendo e como temos 10 questões, pode ser as 10 com gráficos. É fácil de conseguir. E há possibilidade de todas as questões. Center tape. Passei em casa ainda. Passei em casa. Passou? Não, comi 2 vezes, 3 vezes em casa. Você realizou? Então os dois diodos que vai ser alimentado
Ele volta? Como é que se vê vai estar campeonato? O que disse esse tipo? O center tape é porque tem um tape central aqui. Ele tanto pode ter esse tape central, quanto ele pode ter dois enrolamentos na saída. Não, vai acabar na clínica 7. Ela cuida do financeiro lá, tem que ser para todo mundo. Não do shopping Ibirapuera. Entendeu? Igual já não. Ele pode ter dois tapes ou dois enrolamentos ou ter um tape, Não, ela bateu um enrolamento com uma